Olá, queridos vencedores, tudo bem com vocês? Depois de algumas semanas longe, depois de algumas semanas sem gravar nenhuma mensagem, nenhum vídeo, nós voltamos aqui para compartilhar uma mensagem muito especial. Espero que você esteja feliz, espero que você compartilhe essa mensagem, que você absorva, que você seja edificado. E o tema de hoje é muito especial. Você já deve ter ouvido falar de um ditado popular que diz que mente vazia é oficina. Complete aí. Queridos, mente vazia pode ser sim uma oficina do inimigo, mas nós vamos trabalhar, nós vamos aprender hoje a importância de transformar essa mente vazia num lugar que é a oficina de Deus, que Deus vai produzir vida e vida em abundância. Nós vamos entender os riscos desse ditado popular se tornar uma realidade em nossas vidas e vamos entender também por que isso deve ser levado tão a sério. Vamos usar aqui alguns exemplos que vão facilitar essa compreensão. E o primeiro exemplo que eu quero dar para você é o exemplo de uma casa abandonada. Você já passou na frente de um lugar assim? Um lugar onde há muito tempo ninguém habita, um lugar onde ninguém sabe quem é o dono, um lugar onde normalmente já está com mato crescido ao redor dela. Pense nessa casa e transfira essa realidade para a sua mente. Primeiro nós precisamos pensar que um lugar assim pode se tornar alvo para qualquer pessoa habitar. Pessoas bem intencionadas talvez e mais provavelmente pessoas mal intencionadas. Normalmente, imóveis abandonados se tornam alvos de invasão. E quem faz isso, quem invade um lugar, ainda que esteja abandonado, normalmente não está bem intencionado. Não irá cuidar, não irá valorizar e muito menos irá investir. Por que essa pessoa não vai investir? Porque ela sabe que a qualquer momento alguém pode reivindicar esse imóvel e tudo que ela investiu vai se perder. Então o que é mais fácil? É mais fácil que em vez de investir ela ainda deprecie, que ela ainda destrua mais. Por quê? Porque também, da mesma maneira que ninguém vai lhe devolver o que investiu, provavelmente ninguém vai atribuir o custo dessa depreciação a ela, ninguém vai criminalizar ela, é muito provável que isso não aconteça. Por isso, lugares abandonados se tornam alvo de vândalos. Normalmente esses lugares serão pichados. Além disso, em função de estar sem cuidado, sem receber cuidados, muitos animais peçonhentos, animais transmissores de doenças se refugiam ali. Muitos crimes e atitudes ilícitas se cometem ali. Muitas pessoas podem se aproveitar desse ambiente por estar isolado, por estar esquecido, por não ser um lugar onde alguém possa testemunhar alguma coisa errada, e vão usar para cometer crimes e atos ilícitos. Agora transfira essa realidade. Será que uma mente vazia não pode realmente estar nessa mesma condição? Ser um lugar onde coisas ruins se alojam, podem estar ali pichadas, podem ser lugares onde coisas ilícitas estão acontecendo, onde crimes talvez contra as nossas emoções, contra a nossa fé estão acontecendo dentro da nossa mente, lugares onde um dono não pode ser identificado, onde quem está alojado ali está destruindo, está depreciando. Pense, querido, o que é na prática ter uma mente vazia? Eu vou citar aqui para vocês algumas atitudes que demonstram que nós podemos na prática estar vivendo dessa maneira, de mente vazia, proporcionando ao inimigo um lugar para ele trabalhar. Uma dessas práticas, ou falta dela, se chama convicção de valores. Uma pessoa que não tem convicção de valores, que não escolheu valores e que crê nesses valores e que vive por esses valores, pode ser facilmente convencida por uma pessoa mal intencionada. Pode ser facilmente convencida pelo mal, conduzida, dirigida a lugares que são perigosos. Lugares emocionais, lugares espirituais e lugares naturais. Portanto, uma pessoa que não tem convicção de valores, e de forma especial valores bíblicos, está com a sua mente vulnerável e, por que não, com uma mente vazia. Nós precisamos encher nossas mentes de princípios e valores. Outra realidade que demonstra que estamos com a nossa mente vazia é a falta de convicção de fé. No que você crê? Que tipo de fé está movendo você? Em que direção essa fé está levando você? Para a presença de Deus ou para longe de Deus?
Essa fé está alicerçada na sua palavra. Uma mente vazia acolhe qualquer tipo de religiosidade e pode se tornar vítima dessa mesma religiosidade. Outra realidade de uma mente vazia é não ter propósitos. Eu quero fazer uma pergunta muito específica nesse momento para você. Quais são os propósitos que você tem para a sua vida? Por que você veio ao mundo? O que Deus quer fazer através de você e com você? Para onde você vai? Quando não temos um propósito definido e olhamos para uma pessoa aparentemente bem-sucedida, ainda que essa pessoa esteja indo para o lugar errado, nós podemos sim ser influenciadas e seguir o mesmo caminho. Por isso, queridos, escolham os propósitos para a vida de vocês em Deus. Ainda é importante que você pense que uma pessoa que tem a mente vazia está vazia também de sonhos e de projetos. Nós precisamos ter projetos a curto prazo, a médio prazo e projetos e sonhos a longo prazo. Nesse momento, examine a sua mente e veja quais são os seus projetos, quais são os seus sonhos e quanto tempo levarão para se tornarem realidade. Mentes vazias de propósitos e sonhos normalmente são frustradas, são deprimidas, são alvos de histórias e se movimentam através de ilusões. Nós vamos usar aqui um exemplo bíblico. Nós vamos ler o texto de Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45, que diz assim: Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. E diz: Voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Pense comigo, parte por parte desse versículo. Um espírito imundo sai de um homem. Isso é algo positivo. Todos nós um dia já fomos alvos do inimigo. Também podemos concluir que em algum momento da nossa vida já estivemos com a nossa mente vazia e que posteriormente o inimigo se refugiou ali. Mas um dia, eu espero que isso tenha acontecido com você também, nós encontramos a Jesus, alguém que veio e desalojou Satanás das nossas vidas, tirou o pecado, tirou toda a sujeira do inimigo e transformou a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida em uma nova vida. Mas é importante que nós pensemos que se mantermos essa casa, essa alma, essa mente vazia, desocupada, sem preenchê-la com as coisas de Deus, o inimigo pode sim reivindicá-la novamente. O texto diz que quando ele sai dessa casa, ele procura por lugares onde habitar. Não encontrando, ele volta para essa casa que está vazia. E o estado dessa pessoa se torna pior do que o anterior. Por que, queridos, que se torna pior? Porque esse inimigo, ele não vem sozinho, mas acompanhado por mais 7 de piores espécies, trazendo piores problemas para essa vida. E a condição para que ele volte é exatamente aquilo que nós estamos falando desde o início. Encontrar uma mente vazia e limpa, para que ele então ocupe novamente. Por favor, se atente a essa verdade, que isso não venha acontecer na tua vida nem na minha vida. Nós precisamos manter essa casa limpa, essa mente limpa, mas nunca vazia, e sim cheia das coisas que realmente podem nos levar a viver uma vida abundante. Quero convidar você a fazer um checklist da sua mente. Realmente examinar se ela anda vazia ou se ela está ocupada, se está ocupada com coisas boas ou está ocupada com coisas ruins. E nós vamos, parte por parte, procurando nela evidências. Comece procurando os valores que você defende. De onde vieram os valores que você defende? Para onde vão levar você esses valores? Se esses valores estiverem lá, examine se eles são bons ou ruins. Se eles não estiverem lá, nós chegamos à conclusão que a sua mente pode estar vazia de valores. Agora identifique o propósito para a sua vida. Você tem realmente sido dirigido por um propósito? De onde vem esse propósito? Para onde leva você esse propósito? Prossiga descobrindo o quanto de fé há em você. Que tipo de fé? Baseada no que é essa fé? Essa fé está alinhada com a vontade de Deus? Ou essa fé nada mais é do que algo que você recebeu de forma religiosa?
Ainda veja, querido, se existem sonhos e projetos que estão dirigindo a tua vida, que estão ocupando o teu tempo. Nós estamos vivendo tempos difíceis que talvez você nunca viveu. E mais do que nunca, nossa mente precisa estar cheia de sonhos e projetos. Ainda que você não esteja conseguindo colocar em prática muitas coisas, nós precisamos permanecer sonhando e projetando. Se surgirem respostas do tipo não sei, talvez, quem sabe, tanto faz, nunca pensei nisso, essas respostas vagas podem ser sinais de que nós andamos com a nossa mente vazia. Por favor, procure respostas para encher a sua mente, para realmente fazê-la produtiva, como uma oficina de Deus, como um lugar onde a vida está sendo produzida em abundância. Nós precisamos não apenas de convicções, mas de convicções verdadeiras e sadias. Pense comigo, querido, que uma oficina ela produz coisas boas ou ruins conforme a pessoa que está no comando dela, conforme aquele que a possui. Se eu compro uma oficina, se eu procuro um lugar para que eu possa produzir alguma coisa, eu vou levar as máquinas, eu vou levar o projeto, eu vou levar um sonho para dentro dela. Quando nós deixamos a nossa mente vazia, nós permitimos muitas vezes que Satanás entre nessa mente com as suas máquinas, com os seus sonhos, com os seus projetos. E isso é extremamente perigoso. Precisamos encher-nos da palavra de Deus, ocupar o nosso tempo com a oração, com sonhos e projetos que vêm dele, para que então Deus possa entrar nessa oficina com as suas máquinas, com seus sonhos, com seus projetos, e que nesse lugar ele produza vida e vida abundante. Gostaria de trazer mais um exemplo aqui para compararmos com a nossa mente. Quero que você imagine um grande navio em alto mar, mas esse navio está sem um motor para impulsioná-lo, está sem uma vela, sem qualquer equipamento que possa tirá-lo do lugar e conduzi-lo ao seu destino. Além disso, queridos, esse navio está sem uma identificação, não há um GPS que o guie, não há nada que conduza ele geograficamente. Pense comigo, será que esse navio chegará ao seu destino? Quais são os riscos que ele está correndo? Primeiro, ainda que ele se movimente, ele não seguirá a rota correta. Além disso, por não ter condições de identificar icebergs, rochas submersas, ele pode simplesmente colidir com esses objetos e naufragar. Outro risco é que ele navegue em águas rasas e venha a encalhar. E ainda que isso não aconteça, ele vai simplesmente ficar à deriva e se desmontando aos poucos. Quando nossa mente não tem ninguém no comando, quando não há alguém apontando a direção, quando não há alguém olhando por mim e por você, dizendo para esse lugar é perigoso, não vá nessa direção, nos impulsionando, nos empurrando para a verdade e para o destino, nós podemos simplesmente naufragar, encalhar, nos destruir aos poucos e infelizmente não chegar no nosso destino. Coloque Deus no comando da sua vida. Encha-se da presença dele, da verdade dele, do seu espírito. Busque os seus propósitos, busque os seus sonhos, busque os valores que vêm dele. Rejeite qualquer coisa na sua vida e na sua mente que não estejam em concordância com a vontade de Deus. Entenda, querido, você foi feito de algo valioso. Jesus morreu no seu lugar na cruz do Calvário. Portanto, você custou um preço altíssimo. Não aceite qualquer coisa menor do que isso. Se eu e você somos de extremo valor, não podemos aceitar que a nossa mente seja cheia de coisas sem valores. Para nós finalizarmos, quero ler mais um texto aqui, que está lá em 1 Coríntios 2,14, e diz o seguinte: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse texto nos coloca diante de uma escolha. Eu e você podemos continuar com a nossa mente vazia e sem sentido, ou podemos escolher ter a mente de Cristo. É isso que esse texto nos propõe. Receber a mente de Cristo, ter a mente de Cristo em nós, queridos,
proporciona algo muito importante, que é conhecer aquilo que está no coração de Deus. É o Espírito que leva a realidade que está dentro de nós até Deus e que traz a realidade de Deus até nós. Como diz aqui, quem tem o Espírito discerne todas as coisas. Nesse momento, você é capaz de entender tudo ao seu redor, para onde você vai, de onde você veio, para que você existe. Queridos, o Espírito Santo jamais vai deixar você infrutífero. O Espírito Santo jamais vai deixar você com a mente vazia. Espero que você preste atenção em tudo isso que nós compartilhamos aqui, que você realmente desperte para encher-se da sua presença, do Espírito Santo, e realmente usar essa mente de Cristo que está à minha e à tua disposição. Eu gostaria de orar com você agora. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, pedindo, Senhor, que o Senhor libere graça e sabedoria, que o Senhor nos faça escolher, ó Senhor, o caminho da verdade, da justiça e do juízo, que nós possamos acessar a mente do Senhor, mente que escolhe, que projeta, que define, que caminha, Senhor, numa direção correta, em nome de Jesus. Mente que produz vida, mente que é oficina de Deus, mente que produz, Pai, alegrias e satisfação para o teu coração. Eu oro, Deus, por cada jovem, criança, adolescente, adulto, idoso, que nós possamos nesse momento, Senhor, permitir que o Senhor trabalhe em nossas vidas, nos conduzindo a uma vida abundante, nos conduzindo a viver os teus sonhos, os teus propósitos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe poderosamente tua vida e até a próxima.